E aí, pessoal, quem quer aprender latim? Pois é, eu já tinha há algum tempo essa vontade de fazer vídeos ensinando latim, falando sobre latim. Eu tendo feito durante um ano pesquisa em latim e tendo estudado bastante e gostar bastante de latim. Hoje em dia eu ando meio parado, mas é até uma maneira de eu voltar a estudar latim, poder fazer esses vídeos. E nesse primeiro vídeo, nesse vídeo de introdução, eu não irei falar necessariamente da língua latina. Isso deixarei para os próximos. Neste vídeo eu gostaria de falar do porquê aprender latim. As razões possíveis para se aprender latim. A primeira razão, que para mim é a que deve ser a mais importante, é curiosidade e interesse. Porque, vou ser bastante sincero, o latim é hoje uma língua morta, morta no sentido de que não existem mais falantes nativos. Em outras palavras, não existem mais falantes que nascem e a primeira língua que eles aprendem é latim. Pode talvez existir alguma pessoa cujos pais foram, sei lá, que sabem latim e falaram latim e a pessoa aprendeu latim como primeira língua, mas isso é muito improvável. Então não existe mais uma comunidade que tem como primeira língua, a língua primária, a primeira língua que aprendem o latim. Então, nisso é uma língua morta. Mas mesmo sendo morta, ela é muito viva. É uma língua morta-viva, por assim dizer. Porque o latim é uma língua que é a língua que deu origem a todas as línguas românicas. E aí nós colocamos aqui o francês, o espanhol, o romeno, o português, o italiano, o sardo, e muitas outras línguas, pelo menos mais algum grupo de línguas que eu com certeza estou esquecendo. Mas é isso, o latim ainda é usado muito e é muito importante, em função de você compreender a latinidade, compreender toda essa cultura que permeia a língua, e os povos e as diferentes nacionalidades que permeiam a língua latina, a língua do latim. Então, essa a primeira razão de curiosidade, você tem um interesse, você tem uma curiosidade que te move para aprender o latim, independente de ser uma língua morta. A segunda, para poder entrar nesse universo das culturas latinas, das culturas de língua de origem latina. Francesa, espanhola, como eu já falei. A terceira razão, do ponto de vista mesmo, já de um ponto de vista utilitarista, para quem tem interesse, aprender latim ajuda muito a pessoa a aprender o próprio português. Existem muitas coisas que são estranhas no português, que causam dúvidas e embaraços no português, que podem ser explicadas pelo latim, podem ser explicadas pelo latim. Então é muito curioso isso. Eu só comecei a entender o português, a aprender realmente a estrutura da gramática portuguesa, depois que eu comecei a aprender latim. Então, se você está tendo dúvida em português, acredite, por incrível que pareça, se você começar a aprender latim, vai ajudar. Se você tem interesse em melhorar seus conhecimentos de gramática e coisas do gênero, o conhecimento do latim irá ajudar bastante. É, Inclusive, agora vamos para um quarto ponto, para além do português, o aprendizado de línguas. Caso você tenha um interesse de aprender várias línguas, línguas diferentes, por incrível que pareça, o estudo do latim vai te ajudar bastante com isso. Por quê? O latim é uma língua muito complexa na estruturação da sua sintaxe, da sua morfologia, e que expressa a sintaxe dela na morfologia, a maneira como você fala uma palavra, diz qual é a função da palavra na frase. Isso ajuda muito com línguas que também são assim. Então acredite, se você sabe latim, se você tem conhecimento de latim, vai te auxiliar, por exemplo, a aprender russo, porque russo é uma língua de caso, é uma língua que também a maneira como a palavra é falada muda a depender da função da palavra na frase, se ela é sujeito, se ela é objeto. Então tem isso. Até aprender japonês, se você souber latim ajuda, porque, por exemplo, o japonês ele tem partículas como wa, ga, wo, ni, e. Essas partículas são muito semelhantes ao latim. E, por exemplo, é de direcionamento, lembra muito o a de latino. O é para objeto direto em japonês, muitas vezes. Não só sempre, não sempre é objeto direto, mas muitas vezes é objeto direto. Então, por exemplo, se você fala eu matei o lobo, lobo aqui em japonês teria a partícula wo, que em latim teria uma partícula no acusativo, teria uma parte no acusativo. Isso a gente vai aprender depois. Então, aprender latim ajuda para caso você queira aprender várias línguas, porque ajuda a entender o funcionamento das línguas. Alemão mesmo também tem esse funcionamento, essa maneira. O hindi, a língua indiana, se não me engano, o árabe tem aspectos também relacionados a isso. Então, ajuda muito. Se você souber latim, ajuda a aprender outras línguas. Caso você queira aprender 3, 4 línguas, o latim ajudará. E por fim, não existe aprender latim permite que você possa dar aulas de latim. Caso você tenha interesse em ser professor e professor de latim, etc. Então tem isso. Esses são os principais objetivos que eu vejo alguém querer aprender latim. Outros objetivos também podem incluir a vontade de querer ler os textos originais em latim,
também é interessante. A vontade de querer ler textos religiosos cristãos, porque também são fundamentalmente escritos na língua latina. Caso você queira ler a Bíblia na versão na Vulgata Latina, você tem que saber latim. É até uma leitura não é muito difícil, é bem direta. Então, ao final desses vídeos, talvez você já possa conseguir ler a Bíblia em latim, caso você tenha interesse. Então, esse foi a introdução da língua, do porquê aprender latim. E nos próximos vídeos nós começaremos a entrar no próprio estudo da língua. Eu já vou dizendo que nestes vídeos eu pretendo utilizar as colocações, o módulo que é utilizado pelo professor José Amarante, que ele mesmo fez, que é muito bom. Deixe-me ver aqui. Vou até mostrar para vocês. Opa, não funcionou. Deixa eu botar aqui para vocês darem uma olhada. Aqui. O Latinitas é o módulo de Amarante, do professor Amarante. É, para mim, o melhor livro que eu já vi de estudo de latim. E eles têm acesso aqui online para você fazer um download, caso você queira comprar e caso você queira fazer um download do livro. Então, é muito bom. O livro, ele aborda o latim de uma maneira de leitura, de uma maneira de você tentar entender a língua e não decorar a língua. Então é muito bom. E olha que eu já vi muitos livros aqui de latim. Eu tenho aqui esse livro clássico de Napoleão Mendes de Almeida. É a gramática latina bem clássica, bem classicona. Tem esse aqui também, muito interessante, que é um compêndio de gramática. Esse aqui é um livro de português, de Portugal. Tem esse livro aqui também. Deixa eu me pegar para mostrar para vocês, que é bastante interessante. Mas todos esses livros, eles têm um aspecto também muito diferente do livro de Amarante. Que o de Amarante, ele tenta fazer uma abordagem de leitura. Você lê o texto e você consegue compreender a forma como a língua funciona a partir do texto. Enquanto que a maioria desses módulos, eles fazem com que você decore as palavras, decore as coisas, decore as formas do latim, que é inútil. É que nem decorar flexão de verbo no português. Isso não vai te ajudar a ler um texto em português. Decorar as flexões do tempo e modo em português. Você tem que ler o texto em português e tentar compreender o texto. Então, eu utilizarei para as minhas aulas o método de Amarante. Talvez até siga as próprias lições do método. Então, se você quiser ir seguindo, se você quiser ir acompanhando, você pode fazer o download. Vou deixar o link nesse vídeo. E é isso, pessoal. Se você tiver interesse em aprender latim, fiquem preparados, porque eu irei falar sobre nas próximas aulas. Então, aqui foi a introdução. Vejo vocês na primeira aula e aqui foi a Gaia. Se você gostou, dê like, deixe share, comente, mostre para os coleguinhas, mostre para quem tem interesse em latim. E até a próxima, pessoal. Valeus!